Boa noite a todos. Vamos estar dando início à nossa reunião dessa noite. Vamos cantar o corinho de número 685. Ei avante na luz de Deus, com Jesus, Salvador e Rei. Graça traz aos remidos seus. Ei avante, andai. Agora vamos estar cantando 274. Temos pátria na terra da luz, conhecida por nós pela fé, onde reina na glória Jesus, que no trono divino se vê. 274. Deus
Ainda vamos cantar 266. Salvo nos fortes braços do terno Salvador, doce descanso tenho no seu perene amor. Vivo bem garantido contra o poder do mal, sinto-me recolhido no seio divinal. 266. Deus
Muito bem, agora eu peço a todos que puderem ficar de pé. Quero pedir ao nosso irmão Wendel que nos leve a Deus uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, é um privilégio para nós podermos chegar aqui nesta noite, ó Pai, mais uma vez, desfrutar de comunhão, ó Pai, podendo juntos bendizer o Teu santo nome, cantar hinos que engrandecem a Ti e também juntos ouvirmos mais uma porção da Tua palavra. Pai, sabemos que é uma noite em que a palavra de evangelização há de ser trazida, ó Pai, as boas novas do Evangelho há de ser ministrada mais uma vez. Ó Deus, nós pedimos a Ti que Teu Espírito esteja trabalhando, ó Pai, em corações sedentos, corações que ainda não têm entendido, compreendido as boas novas de salvação, ó Pai, que pessoas que estão aqui presentes ou que estão assistindo pela internet ou há de assistir, ó Pai, que esta mensagem venha de encontro aos corações de cada um, ó Pai, que não tem compreendido, ó Pai, as verdades da Tua palavra, ó Pai. Como acabamos de cantar, que pessoas que ainda não têm esta confiança, que elas possam ser salvas e ter essa segurança maravilhosa de vida eterna, ó Pai. Nós Te louvamos por isso e suplicamos as Tuas bênçãos sobre cada um destes, ó Pai. E cada um de nós que estamos aqui, que venhamos aprender da Tua palavra, que venhamos guardá-la em nosso coração, para que no momento oportuno, ó Deus, possamos também ser luz para o mundo e venhamos falar das boas novas do Evangelho para aqueles que necessitam, ó Pai. Nós oramos e deixamos esta reunião entregue em Tuas poderosas mãos e oramos confiados no nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. As crianças vão subir? Vai. Então as crianças podem subir para a classe e o nosso irmão Odair tem a palavra. Boa noite a todos. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Perdão, é o capítulo 9, né? Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu me preparei e meditei bastante para meditar a partir do versículo 38. Mas, dando uma lida no contexto, é bom dar uma lidinha antes e vamos fazer algumas considerações também. Aqui no versículo 33, perdão, versículo 33 diz assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: Do que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Agora, esse versículo aqui, eu gostaria que nós colocássemos bastante atenção.
Disse-lhe João, dentro desse contexto, João disse, né? Também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, coloca no mesmo contexto. Então, provavelmente é uma história contínua, já que em Lucas e Marcos na sequência, né, os acontecimentos. Então, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não proibas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que der um copo de água de beber a uma criança em meu nome, porque sois meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Até aqui que o Senhor abençoe a meditação da sua palavra. Amém. Então, João fala para o Senhor Jesus o que havia acontecido no caminho deles nesse contexto, né? Logo após eles terem discutido entre si quem era o maior. Como os valores do reino dos céus são muito diferentes dos valores do mundo, o Senhor Jesus rapidamente quis corrigir os seus discípulos. Então eles se perguntavam, olha, ele está falando de um reino, evidentemente ele vai instalar um reino, e quem de nós será o maior nesse reino? Porque ele é o rei, e quem será, o que eu serei e o que você será? Creio que eu serei maior. Eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. Então eles estavam dizendo, vou ser o maior porque talvez eu sou mais inteligente, eu tenho uma família mais nobre, eu tenho uma família melhor, tenho mais condições intelectuais, enfim. Algumas coisas eles estavam falando a respeito das suas qualidades, quando eles discutiam entre eles quem era o maior. E o Senhor Jesus, sabendo disso e querendo corrigir rapidamente, perguntou para eles, o que vocês vêm conversando pelo caminho, né? E ele chamou os 12 e diz assim, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos, né? E aí ele usa o exemplo de uma criança, colocou nos seus braços e diz, qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Mas ele deixou bem claro que os valores do reino dos céus eram totalmente diferentes dos valores do mundo. E nós somos treinados, nossa cabeça, nossa mente, nós passamos boa parte do nosso dia, da nossa semana, aprendendo a competir para ser melhor, aprendendo a ser mais eficiente, aprendendo a superar obstáculos e a superar pessoas. Mas quando nós chegamos aqui, 2, 3 dias por semana, em poucas reuniões, nós vamos ouvir a respeito dos valores do reino dos céus, que são diferentes. O Senhor Jesus diz, bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essas pessoas têm a maior possessão que uma pessoa pode ter, a ele pertence o reino dos céus, mas mesmo assim ele é humilde. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando nós estamos observando no mundo, no nosso governo, né, principalmente o que está acontecendo, nós estamos vendo os malandros, de certa forma, se dando bem, né? Os corruptos se dando bem. Mas essas verdades da palavra de Deus vêm demonstrar para nós que Deus um dia vai pôr um ponto final em tudo isso, e que as coisas serão corrigidas, e aqueles que guardaram os valores do reino dos céus no seu coração, na sua alma, serão recompensados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, os valores do reino dos céus são diferentes do mundo. Nós somos chamados para ser diferentes, pensar diferente, ter uma moral mais elevada. E agora, essa lição é difícil de aprender, porque logo após, no capítulo 10, Tiago e João chegam no Senhor Jesus, né? No capítulo 10 de Marcos aqui, Marcos capítulo 10, diz assim, a partir do versículo 35, então aproximando dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, disse-lhes, mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhe perguntou, o que quereis que eu vos faça? Respondeu-lhe, permita-me que na tua glória nos assentamos um à direita e à tua esquerda. Então, parece que eles não aprenderam nada. O que o Senhor Jesus acabara de falar para eles, eles agora estão dizendo aqui que Tiago e João,
Evangelho de Mateus, eles trazem até um reforço. Vocês lembram quem é? Que chegou junto com eles e faz esse pedido? A mãe, né? Quer um apelo maior do que esse? Levou, vai lá, mãe, fala com ele. Então a mãe dele chegou e disse: quero que conceda um favor. Que quero que na tua glória os meus filhos não se assentem à tua direita e outros se assentem à tua esquerda, né? Então eles não aprenderam essa lição, porque é difícil. Tem coisa que é difícil de tirar de nós. Essa questão de querer competir. E às vezes nós vamos trazer isso para a igreja e vai dar muito problema. Nós vamos querer ser os primeiros, vamos querer ocupar os lugares de mais destaque. E isso atrapalha demais no reino dos céus. Então Jesus disse assim, versículo 38. Mas Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e eu receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus está dizendo: olha, vocês não sabem o que vai acontecer comigo, né? Eu vou passar pela morte e eu vou ser batizado com o juízo de Deus, com a crucificação. Vocês podem beber esse cálice da ira de Deus, do juízo, ou esse sofrimento, na verdade, que está em questão, né? O Senhor Jesus recebeu o juízo e o castigo de Deus, e eles foram castigados por ser discípulos do Senhor Jesus. Tiago, nós sabemos que logo em Atos dos Apóstolos ele foi morto à espada. Herodes mandou matar Tiago, né? Mas Jesus pergunta para eles: vocês podem? E eles disseram: nós podemos. Aí, versículo 39, disseram-lhe: podemos. Tornou Jesus bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo com que sou batizado. Eles iriam passar por sofrimentos, né, intensos. João também, na ilha de Pátimos, as coisas que se ouve a respeito dele, que ele foi até jogado em óleo quente, né? Então, eles passaram por esses sofrimentos. Agora Jesus diz: mas, quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles por quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Por que os 10 se indignaram? Né? E não é que eles queriam também a mesma posição? Eles estavam disputando ali. Se não fosse isso, eles iam dizer: que bola fora, hein? Que vergonha. Não, eles se indignaram. Poxa, vocês estão querendo passar a perna na gente? Vocês estão querendo ser maior? Veja, entre os discípulos de Jesus já se instalou uma competição. E a gente tem que ter muito cuidado para que isso não aconteça entre nós. Nós não competimos um com o outro. Nós não queremos ser maiores que os outros. Muito pelo contrário. Eu vou discorrer algumas coisas aqui depois sobre isso. Nós nos esforçamos para manter a unidade do corpo de Cristo. Nós nos esforçamos para servir aos irmãos. Lá no Evangelho de João, o que o Senhor Jesus faz? Ele chama os discípulos, né? E ele tira a sua roupa de cima, se assenta e começa a lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro, quando chega a sua vez, ele disse: Senhor, o Senhor não vai me lavar o pé, não. Jesus disse para eles: se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Aí ele diz: lava o pé, a cabeça, lava tudo, né? Aí Jesus diz: entendes o que eu fiz? Né? O que faço, vocês não vão entender agora, vão compreender depois. Nós compreendemos o que o Senhor Jesus quis dizer. Ele disse assim: vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, porque eu o sou. Agora, se eu que sou mestre e senhor, lavei os pés dos discípulos, dos meus discípulos, vocês devem lavar os pés uns dos outros também. E aí os adventistas fazem uma reunião e lavam o pé um do outro, né? E baseado nisso, entendeu? O Senhor Jesus estava querendo dizer o quê? Que nós devemos ser humildes como ele foi. A grande lição é essa: nós devemos servir as pessoas. Nós devemos ajudar os irmãos e preocupar com os irmãos. Então, os valores do reino de Deus são completamente diferentes dos valores do mundo. Aqui nós aprendemos outra coisa, nós somos doutrinados em outro pensamento, né? Quem dentre vós quiser ser o maior, seja o menor e servo de todos. Quem fizer uma coisa simples, bem simples, por ser meu discípulo, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Aí João, depois dessa, parece que ele quer ainda falar alguma coisa que lhe dê status. Aí ele diz, né? Nós encontramos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue
e nós lhe proibimos, né? Por quê? Qual a razão? Porque ele não seguia conosco. Então, esse pensamento de que eles têm a exclusividade da autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo estava presente em João. Eles achavam, olha, nós somos escolhidos por ele, nós estamos juntos dele. Quem tem o direito de usar o nome dele, de ser representante do Senhor Jesus? Nós. Quem é aquele homem pensa que é? Para ele usar o nome do Senhor Jesus assim e expelir demônios, né? Aí ele chega em Jesus e diz: nós proibimos ele de expulsar demônios porque ele não nos segue, porque ele não vai conosco. Aí Jesus vai tirar esse pensamento deles, dizendo assim: deixais e não impeçais, né? O capítulo 9, versículo 39. Mas Jesus respondeu: não lhe proibas, porque ninguém é que faça milagre em meu nome e a seguir possa falar mal de mim. E eu fiquei pensando, quem seriam essas pessoas que fizeram milagre em nome do Senhor Jesus? E eu cheguei à conclusão que não era uma pessoa que conhecia meramente o Senhor Jesus, viu uma pregação. Não, creio que é uma pessoa que cria no Senhor Jesus e que mantinha fé no Senhor Jesus. Porque em Atos capítulo 19, nós vamos ver um negócio, um acontecimento, em que 7 homens, filhos de um sacerdote chamado Seva, eram exorcistas ambulantes judeus. E eles chegaram então num endemoniado. Primeira vez que eu ouvi essa história, eu morri de rir. Eu imaginei a cena e fiquei rindo, porque é engraçado. Então eles chegaram e disseram assim: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo pregava, né? Então, quer dizer, eles não tinham nada a ver com Jesus. Eles achavam que o nome de Jesus era um amuleto. Eles achavam que o nome do Senhor Jesus era um talismã, né? Está em Atos 19. Que o nome do Senhor Jesus era um talismã para que eles pudessem usar, né? E disseram: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo pregava. O demônio falou: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês, quem são? E partiu para cima deles, arrancou a roupa deles, e aqueles 7 homens saíram correndo nus. É engraçado, né? Na primeira vez que eu vi isso, eu ri. Eu imaginei a cena, imaginei aqueles 7 homens correndo, né? É engraçado, mas eram pessoas que usavam o nome do Senhor Jesus de forma incorreta, não tinha nada a ver com ele. Isso demonstra para nós que esse homem que expelia demônios pelo poder do Senhor Jesus não era assim. Não estava usando o nome do Senhor Jesus como um talismã. Não estava usando o nome do Senhor Jesus como um amuleto. E esse sentimento de achar que tem exclusividade, que é mais santo, é o que eles pensavam. Nós temos mais proximidade do Senhor Jesus. Nós temos tal autoridade. Nós temos qualificação. Nós temos privilégio que os outros não têm. Agora, João disse que ele expulsava demônios no nome do Senhor Jesus, né? E Jesus diz: ninguém há que expulse demônio em meu nome e depois possa falar mal de mim. Então fica claro que eles conseguiram expulsar o demônio no nome do Senhor Jesus. Aí Jesus diz: quem não é contra nós, é por nós. Quem não ajunta, espalha. Então esse sentimento de que tem mais autoridade, mais santidade, de que tem mais privilégios e por isso mais direitos de usar o nome do Senhor Jesus, estava no coração dos discípulos, e às vezes nós temos também isso no nosso coração. Esse sentimento é negativo. Pessoas que acham que estão mais perto de Deus, têm mais legitimidade, têm mais santidade. Isso não pode acontecer, porque ele não nos segue. Esse era o único motivo. Porque vamos trazer para os nossos dias isso aí. Porque ele não pertence ao nosso grupo, porque ele não é da casa de oração, né? E a gente às vezes acha, e eu ouvi várias vezes, e eu nunca gostei de ouvir isso. Eu ouvi várias vezes, costumeiramente, hoje em dia nem tanto, mas no passado: somos a melhor igreja. Quem já ouviu isso? Temos a melhor doutrina, temos mais legitimidade. Esse sentimento é positivo ou negativo? É negativo, né? E o que acontece? Eu não sei se quem aqui leu a história da igreja na qual nós fazemos parte. O que aconteceu? No passado, as denominações não tinham comunhão entre si. Batista para lá, presbiteriano para cá, luterano para lá, metodista para lá.
E um grupo de jovens pensou: olha, por que eu não posso ter comunhão com meu irmão batista? Por que eu não posso ter comunhão com meu irmão metodista? Veio George Miller, da luterana, veio John Nelson Darby, da igreja anglicana, e eles se reuniram. Simplesmente disseram, né? Vamos nos reunir no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, de forma simples, porque lá onde eles se reuniam, nas denominações, a ceia do Senhor só podia ser servida por um sacerdote, só ele, por um pastor, por alguém ordenado, só ele podia repartir o pão e mais nada. Então, o que aconteceu? Esses irmãos disseram: não é assim. Todo cristão é sacerdote. Todo cristão tem legitimidade para partir o pão. E se reuniram para partir o pão de uma forma simples. E assim nasce o movimento dos irmãos, né? Com essa visão, com essa mentalidade. Eu quero, Anthony Norris Groves, né? Eu quero ter de cada um o que cada um tem de Cristo. Ele dizia. Até que, dentro desse movimento, surge um homem chamado John Nelson Darby, né? John Nelson Darby, o que acontece? Ele já começa a dizer: olha, o batista já não pode sentar na comunhão com a gente. O presbiteriano já não. Isso começou a separar, e depois ele começou a disciplinar até a igreja dos irmãos, né? E isso está no século XIX, isso chegou até nós. Isso chegou até aqui onde nós estamos. E no Brasil chegou esse grupo, ficou conhecido como grupo de exclusivistas, e o outro grupo, o grupo aberto, que é a origem dos irmãos. A origem dos irmãos. E esses exclusivistas chegaram no Brasil. Tem aqui, estão entre nós. E o que acontece? Vai conversar. Eu já tive com eles muitas vezes nos bastidores, não é assim na frente do mundo. Eu já tive conversando com eles. Eles se sentem mais espirituais. Eles classificam quem são espirituais e quem são carnais. Tá? Eles têm mais legitimidade. Uma vez eu conversei com um irmão e ele disse assim para mim, desse grupo: em Franca não tem uma igreja que sirva para mim. Ele falou isso para mim, né? Então aqui não tem uma igreja que serve para ele. É tão santo, tão puro, tão elevado, que não tem uma igreja que serve para ele aqui na cidade, né? E esses grupos, o que acontece? Eles estão, eu tenho que falar isso porque eles estão entre nós, de certa forma, aliciando as pessoas. Eles não, o evangelismo não é o forte deles, mas eles se infiltram dentro das igrejas e começam a falar que quem pratica aquele grupo de doutrinas que eles defendem é mais santo, é mais espiritual, tem mais legitimidade. O mesmo sentimento que estava no coração de João naquele momento. Para você ser mais espiritual, você tem que nos seguir. Várias igrejas foram divididas por causa disso. Muita confusão foi armada por causa disso. Tem as linhas mais duras, tem várias linhas desse chamado exclusivismo, né? Alguém já ouviu algum vídeo de Mário Persona? Mário Persona é dos exclusivistas, daqueles bem exclusivistas mesmo, que eles não se reúnem com... Na ceia deles, se sentar uma pessoa do nosso meio aqui, contaminou a ceia. Contaminou. E não pode, né? Eles não fazem isso, ok? Eu já tomei ceia na Igreja Batista, fui bem recebido, tomei de boa. Já tomei ceia na Igreja Presbiteriana, também de boa com os irmãos, mantendo comunhão, me receberam bem. E as nossas igrejas se fecharam e viraram a frase que a gente conta dos irmãos, que conta a história do nosso movimento. Nós nos tornamos aquilo que nós nascemos para combater. Nos fechamos demais, né? Então, esse papo de mais santidade, de mais fidelidade, chama a atenção das pessoas, e às vezes a pessoa está achando que ele vai ser mais zeloso de Deus, ele vai ter uma doutrina mais purificada. Anthony Norris Groves, que aqui de todos os fundadores do movimento dos irmãos, eu gosto muito das ideias dele, ele dizia assim: eu prefiro ter o amor que suporta 1000 erros ao zelo que suporta um, né? E depois ele disse também a Darby e outros irmãos, dizendo o seguinte: o mundo vai conhecer vocês pelo que vocês não concordam e não pelo que vocês concordam. Que absurdo, né? Ok? Então, eu falei do movimento dentro do nosso movimento. Agora, existem outros movimentos fora também de nós, que se acham a última bolacha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto, para usar
neologismo, né? Então, o que acontece? Apenas para deixar alguns exemplos das doutrinas que os exclusivistas pregam. Nas reuniões deles não pode ter escala, né? Esses que estão no nosso grupo. Eles têm que ser tocados pelo Espírito Santo e levantar na hora. Nas reuniões que eu participei, levantava 2, 3. Eu pensava, qual que o Espírito Santo tocou, qual que não tocou, né? Então, não vou contar tantos detalhes assim, mas não haver escala. Instrumento é abominável, condenação dos infernos, né? Não pode usar em hipótese alguma. Não sei de onde tiro isso, né? Tem mais coisas. Quanto ao vestuário também, eles têm as suas regras lá. Se a mulher usar calça, está errado. E se a roupa santa é saia, enfim, eles têm tudo essas coisas. Não tem, principalmente não ter instrumento, não ter escala, né? E defende esse tipo de ideia. Passando agora, existem grupos também fora do nosso grupo. As grandes verdades da palavra de Deus não se negociam, né? Então nós não somos, esse negócio de pensar que é a melhor igreja não é saudável. E qualquer pessoa que é ensinado alguma coisa que leva a ele se achar que é mais santo, que é mais fiel e que tem mais legitimidade que os outros, essa pessoa está errada. Porque o apóstolo Paulo diz assim: fiel é a palavra, 1 Timóteo 1,15, e digna de toda digna de toda aceitação, não é isso? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo dizia, ele se sentia dessa forma. Ele não se sentia mais santo que os outros. Ele se sentia pecador. Ele se comparava com o Senhor Jesus e não com os outros irmãos. E quanto mais eu olho para o alvo, que é o Senhor Jesus, né, e aqui eu vou sentindo a minha miséria, o quanto que eu dependo do Senhor Jesus. Olha só, 2 Pedro, está colocando ali? 2 Pedro 1,9. Vamos ver o que diz. Pois aquele em quem não há essas coisas, amor fraternal e amor e perseverança, pois aquele em quem não há essas coisas, que essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecendo das purificações dos seus pecados de outrora. Eu creio que está falando de uma pessoa salva, porque ela teve os pecados purificados outrora. Mas agora ele ficou cego, porque ele não tem amor fraternal, não tem amor pelos irmãos, né? Ele ficou cego. E ele esqueceu das purificações antigas dos seus pecados. Então veja até que ponto que isso pode chegar, a pessoa ficar cega. Porque o amor dele esfria, ele é zeloso demais e o zelo dele está acima de tudo, né? Então, qualquer pessoa que chegar e dizer, eu não reúno mais nessa igreja, não venho mais aqui, isso está errado. Isso não está certo, ok? Então, não podemos pensar dessa forma. E as grandes verdades da palavra de Deus a gente não negocia. Pensamos no evangelho, né? Até hoje é um dia separado para o evangelho e cria-se todo um clima. Eu já avisei o Gideão que não ia ser evangelismo, mas a gente não avisou quem ia orar, mas tudo bem, né? As grandes verdades do evangelho, a salvação, única e exclusivamente pela pessoa do Senhor Jesus. Nós somos salvos porque Ele morreu por nós, porque Ele é o nosso substituto. Nós somos miseráveis pecadores, incapacitados para tudo, mortos espiritualmente. Então, é Cristo e mais nada. É o Senhor Jesus como única base da nossa salvação. A cristologia também, a doutrina da pessoa do Senhor Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário? Deus, o Filho, morreu na cruz do Calvário. Ele é Deus, da mesma essência de Deus, igual a Deus, e não menos que isso. Temos seitas que dizem que Jesus é um Deus menor, que Jesus não foi criado. Enfim, isso aí nós não negociamos esse tipo de coisa, né? As grandes doutrinas fundamentais da palavra de Deus nós não negociamos. Agora, uma vez eu fui evangelizar umas pessoas e a família inteira era da Igreja Batista. E eles reuniam, às vezes estavam sempre lá, mas nunca foram salvos. E eu evangelizei essas pessoas e eles foram para lá, né? Falei, tudo bem, é natural, né? E depois evangelizei pessoas que tinha a família inteirinha na igreja presbiteriana,
converteram e foram criados ali e ficaram ali, né? E um irmão chegou em mim, a quem eu respeito, e disse: você não pode evangelizar para a igreja batista. Eu não respondi, mas na hora eu pensei: eu evangelizo para Cristo. Estou feliz que eles estejam bem, que eles estejam crescendo espiritualmente, que os filhos estão aprendendo a palavra de Deus, tá? Agora, temos um trabalho muito grande no evangelismo, temos o foco em salvar as pessoas, mas existem grupos que não têm esse foco. O foco deles está mais voltado para tirar pessoas das outras igrejas. Aí, quando você vai lá, a grande maioria das pessoas não estão lá, não converteram lá. Eles vieram das outras igrejas. Eu vou ser bem claro, eu não gosto de rodeio. Na última Old School, a gente sabe que eu estou falando da Igreja Aliança do Calvário, né? Eu gostei demais de alguns estudos, Ronaldo Lidório, muito bom alguns estudos, mas eles fizeram uma mesa redonda que eu vi algumas coisas que eu achei um pouco perigosa. Por exemplo, o Augusto Nicodemos, que já chamou todo o movimento dos irmãos de desigrejados, então para ele nós somos desigrejados. Ele disse com todas as letras: esse movimento dos desigrejados não é coisa nova, o movimento dos irmãos já fez isso. Então, para ele, nós somos todos desigrejados. Nossa igreja não é considerada igreja, né? Porque a gente não faz parte de uma instituição, como eles fazem. Então, tem esse vídeo, se você quiser, eu mando, onde ele diz que nós somos desigrejados, né? E ali, quando alguém perguntou como procurar uma igreja para se reunir, na mesa redonda dele, está disponível na internet, ele diz assim: você tem que procurar uma igreja que, se possível, observa os 5 pontos do calvinismo, né? Agora, ali tinha pessoas de todas as denominações, e até muitos dos nossos que vêm de fora assistem e tal. Então, o que ele disse? Quando você observa os 5 pontos do calvinismo, a sua fé é mais saudável. Você tem condições de crescer mais. Você tem uma vida espiritual mais tranquila. E assim, você será um crente mais completo. Se você observar os 5 pontos do calvinismo, da flor que eles chamam de tulipa. E como quem não é calvinista para eles é arminiano, ele diz que que eles têm a flor deles, que é a tulipa, e nós temos a nossa, que é margarida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, né? Porque o arminiano acredita na perda da salvação, nós não acreditamos nisso, e nós, então, não somos arminianos. Vamos para Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Eu tenho aqui no meu... A luz está pegando aqui, não estou enxergando, mas vamos lá. Romanos, capítulo 15, versículo 20 ao 22. Agora eu trouxe do lado aqui, ficou bom. Agora deu certo. Aqui que estava pegando a luz. Obrigado, Luz. O que Paulo diz aos irmãos de Roma? E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado. Não vou evangelizar, pregar o evangelho onde Cristo foi nomeado, né? Para não edificar sobre o fundamento alheio, né? E o fundamento aqui não é Cristo, mas ele está falando a respeito da pessoa, do trabalho de alguém que está evangelizando, né? É lógico que o fundamento da igreja é Cristo, não nesse contexto aqui, ele não está falando desse fundamento. Mas ele diz assim, antes, versículo 21, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Eu deixei de ir na igreja de vocês porque eu não queria levar a ideia de que eu estou evangelizando onde já houve um trabalho evangelístico. Então, quando você vai nesse tipo de igreja, o que acontece? 80% dos membros não são convertidos ali. Mas com esse tipo de conversa, com esse tipo de... eles estão arrebanhando com muita internet, com muita propaganda, estão levando essas pessoas para esses lugares, né? Agora, tem feito um trabalho legal? Tem. Eu acho muita coisa boa mesmo. Mas essa receita, desculpa, nunca deu certo. Nunca deu certo. Veja a Lagoinha para onde está indo, que começou com essa história também. Mas nunca deu certo. Já começou a tirar sarro de quem não pensa igual, né? Enfim, essa receita nunca deu certo. Agora,
Por que que eu frequento essa igreja aqui no Planalto há 23 anos? Olha, eu tô já 23 anos, desde 23 anos aqui no Planalto, né? Por que que eu faço parte de uma igreja? Por que que Deus me colocou aqui? É para eu usar o meu dom espiritual para edificação dos irmãos, servir os irmãos com o meu dom espiritual, como diz 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, ou como bons administradores da multiforme graça de Deus, né? Então, eu vou usar o meu dom espiritual, fui colocado aqui para isso, entendo. Deus me capacitou com um dom, a qual eu venho usado para a edificação da igreja, né? Então, Deus me capacitou para isso, é para isso que eu estou aqui, né? E eu não, qual que é o conselho que se ouve uma pessoa que está procurando uma igreja? As pessoas olham para essa pessoa e dizem assim: você tem que procurar uma igreja onde você se sente bem. É esse o conceito que a palavra de Deus ensina? Paulo, se fosse usar isso, ele tinha ido em Corinto, né? Paulo, se fosse usar isso, ele viraria as costas aos Gálatas, né? E nunca mais punha os pés na igreja de Corinto. Porque ele diz assim, que disseram que a palavra dele era desprezível e a presença dele era fraca. Chegaram a dizer isso com respeito a ele. Ele diz, o que ele diz? Quanto mais vocês me perseguem, mais eu amo vocês, né? Mais eu amo vocês. Então ele diz que iria continuar servindo aquela igreja, iria continuar trabalhando ali e não iria deixar aquela igreja em hipótese alguma. Então nós fomos colocados aqui para servir. Agora a pessoa já parte no sentimento egoísta. Inclusive, a palavra de Deus diz assim: o Senhor Jesus não agradou a si mesmo. Também nós não temos que procurar agradar a nós mesmos. Porque o apóstolo Paulo, falando a respeito de Timóteo, em Filipenses capítulo 2, ele diz assim que iria mandar Timóteo àquela igreja, que ele não tinha ninguém de igual sentimento que cuidasse dos interesses dos irmãos como Timóteo, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Agora Timóteo não, ele dedicava a sua vida para servir os irmãos das igrejas onde ele estava. Então, quando uma pessoa que foi capacitada por Deus, que tem um dom espiritual, vira as costas para tudo isso por qualquer coisa, lembra daquele texto de 2 Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 9? Porque aquele que não há essas coisas é cego. Eu fico pensando, como que alguém vira as costas para uma igreja como... vou dizer, eu estou aqui porque quando eu estava nas trevas, quando eu estava perdido, quando eu estava morto espiritualmente, quem foi os irmãos que Deus usou para me buscar ali? Eles foram usados por Deus. O trabalho deles foi feito no Espírito Santo. Ou eu não acredito na minha conversão, né? Então, foi um trabalho feito por Deus, a obra de Deus. E ali eles me chamaram e Deus me trouxe para cá e eu me converti aqui para usar o meu dom aqui. Agora, a coisa mais egoísta que pode existir é eu ir para um lugar onde eu me sinta bem, né? Coisa mais... 23 anos aqui, eu nunca tive algum aborrecimento, né? Mas quando uma pessoa vira as costas, eu fico pensando, e o amor? Né? Não amo aqueles irmãos. Eu já vi pessoas falarem mal dos mesmos anciãos que foram usados por Deus para a edificação daquela pessoa, para a salvação daquela pessoa. Eu acho isso um completo absurdo. Pessoas que viram as costas para as igrejas que foram dos seus avós, para as igrejas que foram dos seus pais, e vão para um lugar onde se sente melhor, com a promessa de ser mais espiritual, com a promessa de ter uma vida espiritual mais abençoada, uma doutrina melhor, de pertencer a um grupo maior, que senta no banco, né? Teve um irmão que eu lamentei muito que tomou essa decisão, um irmão muito talentoso. Nós tivemos um período em que estávamos sempre juntos, e eu falei para ele: você tem que ir para um lugar onde você possa usar todo o seu talento. Todo o seu talento. Você é muito talentoso. Deus te chamou e te capacitou. Você não pode ir para um lugar onde você vai ficar travado.
Foi esse o conselho que eu dei para ele. Então agora, acho que foi o Warren que disse, é muito confortável você ir para uma igreja e ouvir uma grande pregação de uma pessoa bem eloquente e ir embora para casa. É o melhor dos mundos, né? Mas aqui você é chamado para usar o seu dom espiritual, para servir a Deus com o dom espiritual que você possui, para dedicar-se aos irmãos. A Bíblia diz, a uns Deus, primeiramente para apóstolos, profetas e mestres. Aí ele diz, tendo em vista, Efésios capítulo 4, o aperfeiçoamento dos santos, para que todos nós cheguemos a uma unidade de fé, a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo. Se você for embora, seu dom vai fazer falta. Eu dou graças a Deus, né, por irmãos que chegam, o Ademir que chegou, tem um dom especial de lidar com crianças. Fala, mas eu nunca vou mudar de igreja? Olha, quando você tem que mudar de cidade, você percebe que Deus está te levando para lá, porque há uma carência, tudo bem. Mas abandonar o barco, abandonar a igreja que você foi chamado para ajudar, você está desertando e você está deixando o trabalho que Deus deu para você fazer ali. Ah, mas a igreja tem esses problemas, que Deus não te deu um dom para você trabalhar para resolver esses problemas? Você tem que ficar ali e resolver esses problemas. Eu costumo dizer que a gente cresce junto, a gente aprende junto. Do dia eu fui pregar e fiquei pensando comigo, quem eu sou como pregador? Eu sou o Manuel, o Lúcio, o Vanderir, o seu Graham, o Warren, né? Quando eu vou pregar, eu levo essa bagagem toda, e todos os irmãos que me ajudaram aqui, né? E uso coisas que eu ouvi de um, que eu ouvi de outro, então a gente está aprendendo e está crescendo junto. E talvez os irmãos também usem alguma coisa que eu tenha falado. É assim, né? E a gente cresce, e a gente ama os irmãos, a gente não quer abandonar os irmãos, a gente não quer virar as costas para todo mundo. A gente não quer ir para um lugar onde a gente não tem quase essa ligação tão forte, né? As nossas igrejas estão diminuindo. E Deus tem chamado a juventude para agir, principalmente Franca, tem uma grande responsabilidade. Tem muitos jovens para se unir, para incentivar, para visitar, para ir para os acampamentos, não somente para se divertir, arrumar namorada, mas e aqui vocês não vão querer mesmo, né? Tem sempre lembrar isso aqui, eles não estão indo para isso, né? Mas para conhecer, para criar um vínculo, para ajudar, para ir, entendeu? Para fortalecer os jovens desses lugares também. Eu dou graças a Deus por essa quantidade de jovens que tem aqui. E Deus precisa de vocês, e muito, para trabalhar, para ajudar, para o crescimento, para a edificação, para a gente voltar a ver as nossas igrejas, não somente aqui, que graças a Deus tendo bem, mas em outros lugares. Que dói você falar em igrejas que tinha tantos jovens, hoje não tem mais. E muitas vezes eles foram para esses lugares, né? Onde eles não têm vínculo nenhum. Deixou a igreja do pai, dos avós, onde o Espírito Santo agiu, trabalhou durante toda a sua história. E foi para outro lugar que Deus queira que não passe. Mas essa receita, personalismo, estrelismo, nunca, tirar pessoas das outras igrejas, isso nunca deu certo. Porque uma igreja saudável, ela cresce. Só para terminar, às vezes eu já vi assim, pessoas que foram evangelizadas por nós, que saíram e nunca mais voltaram, né? E eu lembro daqueles irmãos que gastaram a sua gasolina, gastaram o seu tempo, né? Deixaram o convívio com a sua família, foram lá, e ainda esses irmãos, essas pessoas ainda saem, às vezes reclamando e falando mal e criticando, né? E criticando. Não seja assim. Nós temos que nos amar uns aos outros. E amar é se doar, é se sacrificar. E é ter a consciência de que eu estou aqui para servir os meus irmãos, não para me sentir bem. Mesmo se eu me sentir mal, mesmo se eu for magoado, mesmo se eu for ofendido, como o apóstolo Paulo nos deu a lição, nós vamos permanecer. Não há motivos para deixarmos. Amém.
Vamos cantar o hino de número 314. Terceira estrofe diz: que saibamos mostrar por um mundo indigno andar que Jesus é o nosso Senhor, e ao servi-lo serão nossas vidas então sacrifícios de puro louvor. 314. Bom, agora eu peço a todos, puder ficar de pé, quero pedir ao nosso irmão Vilmar que pudesse encerrar essa reunião com uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós damos graças mais uma vez pela instrução da Tua Palavra, especialmente hoje, que veio nos lembrar, né, que devemos ser mais humildes, não devemos buscar ser maior do que ninguém, e de reconhecer que estamos aqui, fomos salvos, e que o Senhor tem um propósito para cada um, o Senhor tem planos, uma obra para cada um nesta igreja local. Que o Senhor esteja trabalhando em cada coração aqui para que realmente sinta essa responsabilidade, o privilégio e responsabilidade de servir, de que foi alcançado aqui pelo Evangelho, foi iluminado os olhos do entendimento um dia por um trabalho aqui, que possamos valorizar e participar, procurar nos envolver, não querer ser mais espiritual, conhecer mais do que os outros, mas sim aprender uns com os outros,
e participar também, cooperar no crescimento da igreja local. Nós damos graças pelo teu servo que o Senhor usou para trazer esses alertas para nós, esses estímulos e alertas ao mesmo tempo. Nós agradecemos por ele e pedimos que tudo que foi falado aqui, que realmente o teu Espírito Santo esteja aplicando de acordo com a necessidade, o Senhor que conhece os corações de cada um. Nós oramos no nome perfeito do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, desde já nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e convidamos para a nossa próxima reunião, se for da permissão de Deus, quarta-feira, às 20 horas, oração e estudo da Palavra de Deus. A reunião dessa noite está encerrada, tenham todos uma boa noite.